7 capacitações divinas que você recebe quando o Espírito Santo te equipa. Você já tentou consertar algo em casa sem a ferramenta certa? Digamos que a torneira está pingando, e você pega um martelo para apertar a porca. Não adianta, né? O trabalho fica difícil, demorado e às vezes até piora. Agora imagine se alguém te desse uma chave de fenda do tamanho exato, uma chave inglesa ou até uma chave ajustável. De repente, o serviço fica fácil, rápido e bem feito. Assim é a vida com Deus. Muitas vezes, a gente tenta resolver as coisas sozinho, com nossas próprias forças, e acaba se frustrando. Mas quando o Espírito Santo vem morar em nós, isso acontece quando a gente aceita Jesus como Salvador, ele nos equipa com ferramentas espirituais para viver melhor. Não são coisas mágicas ou superpoderes de filme, mas capacitações reais que mudam a nossa maneira de pensar, agir e enfrentar os problemas do dia a dia. Vamos ver 7 dessas capacitações que o Espírito Santo dá para quem o recebe. São como ferramentas divinas que Deus coloca nas nossas mãos para a gente viver de um jeito mais leve, sábio e vitorioso. 1. Você ganha sabedoria para tomar decisões certas. Sabedoria não é a mesma coisa que inteligência. Uma pessoa pode ser muito inteligente, tirar notas altas na escola, mas na hora de escolher um namorado, um emprego ou até um amigo, faz as piores escolhas. Já a sabedoria é como um GPS espiritual que Deus coloca dentro da gente. Exemplo prático. Imagine que você está com pouco dinheiro e aparece uma oportunidade de ganhar rápido fazendo algo errado, como trapacear no trabalho ou vender algo ilegal. Sua cabeça pode até achar que é uma boa ideia, mas lá no fundo, uma vozinha diz, isso vai dar problema. Essa voz é a sabedoria que o Espírito Santo dá. Ela te ajuda a ver além do momento e escolher o que é certo, mesmo que não seja o mais fácil. Como funciona? Você começa a enxergar as coisas com mais calma. Evita brigas, dívidas ou arrependimentos por decisões apressadas. Até em coisas pequenas, como não gastar todo o salário no primeiro dia ou não responder uma provocação com raiva. 2. Você recebe força para enfrentar coisas difíceis. Todo mundo passa por momentos pesados, uma doença na família, um desemprego, uma traição, uma perda. Tem horas que a gente se sente esmagado, como se não fosse aguentar. Mas o Espírito Santo nos dá uma força que não é nossa, é dele. Exemplo prático. Pense numa mãe que trabalha o dia todo, cuida dos filhos, da casa, e ainda assim consegue sorrir e animar todo mundo. Como ela aguenta? Não é só café ou determinação, é uma força que vem de Deus. Ou então aquele amigo que perdeu o emprego, mas em vez de desanimar, arruma outro jeito de se sustentar e ainda ajuda os outros. Isso é o Espírito Santo agindo. Como funciona? Você não desiste tão fácil das coisas. Conseguir perdoar alguém que te magoou profundamente. Levantar da cama mesmo quando a tristeza aperta. Ter paciência em situações que antes te deixavam louco. 3. Você desenvolve amor verdadeiro, até por pessoas difíceis. Amor não é só aquele sentimento bonito de romance ou carinho pela família. O amor que o Espírito Santo coloca em nós é mais profundo, é a capacidade de tratar bem até quem não merece, de ajudar sem esperar nada em retorno, de perdoar mesmo quando dói. Exemplo prático. Você já tentou ser legal com alguém que é grossão com você? Ou ajudou um vizinho que nunca te cumprimenta? Sem o Espírito Santo, a gente faz isso por obrigação ou para ficar bem na foto. Mas com ele, a gente faz porque o coração muda. É como um pai que cuida do filho rebelde, ou um amigo que não desiste de você mesmo quando você erra feio. Como funciona? Você para de guardar rancor. Conseguir ouvir alguém sem julgar. Fazer o bem sem ficar esperando um obrigado. Amar até quem te magoa, como Jesus amou aqueles que o crucificaram. 4. Você passa a ter paz em meio ao caos. Paz não é ausência de problemas, mas a certeza de que, mesmo no meio da bagunça, tudo vai dar certo. É como estar em um barco no meio de uma tempestade, mas saber que tem um bom capitão guiando. Exemplo prático. Imagine que você está no trânsito, atrasado para uma reunião importante, e de repente o carro quebra. Sem o Espírito Santo, você xinga, bate no volante, fica desesperado.
Com ele, você respira fundo, liga para avisar que vai se atrasar e confia que Deus vai arrumar um jeito. Não é que o problema some, mas sua reação muda. Como funciona? Você dorme melhor, mesmo com contas para pagar. Não entra em pânico quando as coisas dão errado. Conseguir ficar calmo em discussões acaloradas. Saber que, no final, Deus está no controle. 5. Você recebe coragem para fazer o que é certo, mesmo com medo. Coragem não é não ter medo, mas fazer o que precisa ser feito mesmo assim. O Espírito Santo não tira seus medos, mas te dá força para enfrentá-los. Exemplo prático. Digamos que você precisa denunciar uma injustiça no trabalho, mas tem medo de ser demitido. Ou então precisa pedir desculpas para alguém que você magoou, mas a vergonha aperta. O Espírito Santo te empurra gentilmente. Vai, eu estou com você. É como um amigo que segura sua mão quando você vai pular de um trampolim pela primeira vez. Como funciona? Você fala a verdade mesmo quando é difícil. Defende quem não pode se defender. Assume seus erros em vez de fugir. Enfrenta desafios sem ficar paralisado pelo medo. 6. Você ganha alegria que não depende das circunstâncias. Alegria não é a mesma coisa que felicidade. Felicidade depende de coisas externas, um presente, um elogio, um dia ensolarado. Alegria é algo que vem de dentro, mesmo quando tudo está ruim. Exemplo prático. Já viu aquela pessoa que, mesmo passando por dificuldades, sempre tem um sorriso no rosto? Ou aquele idoso que, apesar das dores e solidão, ainda canta louvores? Isso não é fingimento, é a alegria do Espírito Santo. É como ter uma fonte dentro de você que nunca seca, mesmo no deserto. Como funciona? Você não fica amargurado quando as coisas não saem como quer. Conseguir rir dos próprios erros. Enxergar o lado bom até nas piores situações. Não depender de elogios ou sucesso para se sentir bem. 7. Você recebe poder para vencer tentações e vícios. Todo mundo tem alguma luta, raiva, preguiça, ciúme, vício em redes sociais, bebida, pornografia, fofoca. Sozinho, a gente cai fácil. Mas o Espírito Santo nos dá poder para dizer não quando a tentação bate à porta. Exemplo prático. Imagine que você está tentando parar de fumar. Já tentou 1000 vezes e sempre volta ao vício. Mas dessa vez, quando vem a vontade de acender um cigarro, uma força interna te faz lembrar, você é mais forte que isso. Ou então quando você está prestes a explodir de raiva com alguém, de repente vem uma calma e você consegue se controlar. Isso é o Espírito Santo agindo. Como funciona? Você consegue largar hábitos que te destruíam. Não cai em fofoca ou mexericos. Resiste a pressões para fazer coisas erradas. Tem autocontrole em áreas onde antes era escravo. Resumo final. Como receber essas capacitações? Você deve estar pensando, quero tudo isso. Como faço para ter? A boa notícia é que não é preciso ser um super cristão ou fazer coisas complicadas. Basta. 1. Aceitar Jesus como Salvador é como abrir a porta da sua vida para o Espírito Santo entrar. Sem isso, não tem jeito. 2. Pedir, assim como você pede ajuda a um amigo, peça a Deus, Espírito Santo, me enche e me equipa com essas capacitações. 3. Confiar e praticar, não adianta só pedir e ficar parado. É como receber uma bicicleta nova, você tem que pedir, mas também tem que pedalar. Essas capacitações não caem do céu como um raio. Elas vão crescendo em você conforme você lê a Bíblia, é como o manual das ferramentas. Ora, conversa com Deus, como um filho com o pai. Obedece, coloque em prática o que aprende. Convive com outros cristãos, ninguém cresce sozinho. E lembre-se, não é sobre ser perfeito, mas sobre deixar Deus trabalhar em você. Tem dias que você vai sentir todas essas capacitações fortes, outros dias vai se sentir fraco. Mas o Espírito Santo não desiste de você, então não desista dele. Para refletir. Qual dessas 7 capacitações você mais precisa hoje? Peça a Deus que te ajude nisso. Ele não vai te deixar na mão. Agora,
vamos ver como essas capacitações se parecem na prática do dia a dia. Porque uma coisa é entender a teoria, outra é viver isso de verdade. Imagine que você está em um grupo de amigos e um deles começa a falar mal de outra pessoa. De repente, você sente um puxão no coração, como se algo dissesse: isso não está certo. Essa é a sabedoria do Espírito Santo te alertando. Você pode escolher ficar quieto para não criar caso, mas se decidir falar com amor: ei, acho que a gente não deveria julgar assim, está usando o domínio próprio para não entrar na fofoca e a coragem para defender o que é justo. Não é mágica, é Deus te guiando. Ou então, você acorda de mau humor, tudo parece dar errado, e aí lembra de orar: Deus, me ajuda a não descontar nos outros. No meio do dia, uma colega de trabalho te irrita, mas, em vez de explodir, você respira fundo e responde com calma. Isso é o amor e a paz do Espírito agindo, mesmo quando suas emoções estão bagunçadas. Não é que você virou um santo da noite para o dia, é que você deixou Deus te usar, mesmo fraco. Às vezes, a gente acha que essas capacitações são só para supercristãos, aqueles que pregam para multidões ou fazem milagres. Mas não é assim. É na filinha do banco, quando você percebe que a idosa ao lado não consegue ler a Bíblia e oferece ajuda. É quando seu filho te pergunta sobre Deus, e mesmo sem saber tudo, você conta o pouco que entende, com sinceridade. Isso é o Espírito te equipando para ser luz onde você está. Claro que vai ter dias que você vai falhar. Vai perder a paciência, vai duvidar, vai querer desistir. Mas aqui está a boa notícia: o Espírito Santo não te abandona por causa dos seus erros. Ele é como um professor que, quando você erra a conta, apaga e diz: vamos tentar de novo. Ele não te humilha, mas te ensina. Por exemplo, você prometeu orar por um amigo, mas esqueceu. Em vez de se culpar, pode dizer: Deus, me perdoa. Me lembra dele hoje. E, de repente, no meio do dia, o nome daquele amigo vem à sua mente: é o Espírito te lembrando. Pequenos sinais assim mostram que ele está contigo, mesmo quando você tropeça. Outra coisa importante: essas capacitações não são para você se exibir. Não é tipo: olha como sou espiritual. É para você servir. Quando você usa o poder do Espírito para abençoar alguém, seja com uma palavra, um abraço ou uma ajuda prática, é como se Deus estivesse estendendo a mão dele através de você. Pense em um copo d'água: ele só é útil quando está cheio e derrama. Se você guarda tudo para si, não adianta nada. As capacitações do Espírito são assim: quanto mais você usa para abençoar os outros, mais Deus enche você de novo. E se você está lendo isso e pensando: mas eu não sinto nada disso, calma. Não é questão de sentimento, é questão de fé e obediência. Comece pequeno. Hoje mesmo, faça uma coisa: perdoe quem te magoou, ajude sem esperar nada em troca, ou simplesmente pare 5 minutos para agradecer a Deus por algo. Esses são os primeiros passos que abrem espaço para o Espírito trabalhar. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E você foi escolhido, não por ser perfeito, mas por ser amado. Então, vá em frente. O Espírito Santo está do seu lado, torcendo por você, te equipando a cada dia. E lembre-se, a maior prova de que ele está em você não é você se sentir poderoso, mas você se tornar mais parecido com Jesus, que amou, serviu e nunca desistiu das pessoas. Agora, você pode estar se perguntando: como eu sei que essas capacitações estão realmente agindo em mim? A resposta é simples: olhe para a sua vida. Não para os grandes milagres, que também podem acontecer, mas para as pequenas mudanças que só Deus poderia fazer. Por exemplo, imagine que você é uma pessoa impaciente. De repente, numa discussão, em vez de explodir como antes, você respira fundo e responde com calma. Isso não é só força de vontade, é o Espírito Santo te dando autocontrole, uma das capacitações que falamos. Ou então, você sempre teve medo de falar de Jesus para os outros, mas um dia, sem planejar, sai uma palavra de encorajamento para um colega de trabalho que estava triste. Isso é o poder dele agindo através de você, mesmo sem você perceber. Outro sinal é quando você começa a enxergar as pessoas como Deus enxerga. Aquele vizinho chato, o familiar difícil,
o chefe exigente, de repente, você sente compaixão por eles, em vez de raiva. Isso é o amor de Deus sendo derramado no seu coração, Romanos 5:5. Não é que as pessoas mudaram, você é que está vendo elas com os olhos dele. E tem mais, você vai notar que, aos poucos, as coisas que antes te prendiam perdem a força. Um vício, um ressentimento, um medo, não somem do dia para a noite, mas você sente que não está mais sozinho na luta. Isso é a liberdade que o Espírito traz. Não é magia, é graça, Deus trabalhando em você, mesmo quando você não vê. Claro, vai ter dias que você vai tropeçar. Vai ter horas que vai duvidar. Será que isso tudo é real? Nesses momentos, lembre-se de uma coisa, o Espírito Santo não desiste de você. Mesmo quando você falha, ele está ali, como um pai que ensina o filho a andar de bicicleta, segurou quando você ia cair, mas não tira a bike debaixo de você. Ele quer que você aprenda a pedir ajuda, a confiar, a se levantar. E falando em pedir ajuda, aqui vai um segredo, as capacitações do Espírito crescem quando você as usa. É como um músculo, se você não exercita, ele não fica forte. Se você quer mais coragem, comece a fazer coisas que exigem coragem, mesmo com medo. Se quer mais sabedoria, peça a Deus antes de tomar decisões. Se quer mais amor, pratique atos de bondade, mesmo que seja só um sorriso para um estranho. Não espere se sentir pronto. Moisés não se sentia pronto para liderar o povo, Davi não se sentia pronto para enfrentar Golias, e Pedro não se sentia pronto para pregar no Pentecostes. Mas Deus os usou mesmo assim. A diferença é que eles disseram sim, mesmo tremendo por dentro. Então, hoje, faça como eles, diga sim. Sim para amar quando não dá vontade. Sim para perdoar quando dói. Sim para obedecer quando não faz sentido. Porque é nos sims pequenos que o Espírito Santo faz os milagres grandes. E quando você menos esperar, vai olhar para trás e ver, uau, eu não era assim antes. Deus mudou tudo. E aí está a melhor parte, essa transformação não é só para você. É para o mundo ver que Deus é real. Quando você age com paciência onde antes havia raiva, quando você escolhe a honestidade onde antes havia mentira, quando você ama onde antes havia indiferença, as pessoas vão notar. Elas podem não saber explicar, mas vão sentir, tem algo diferente nessa pessoa. Esse algo é o Espírito Santo, e ele quer usar você, hoje, exatamente onde você está. E você deve estar pensando, mas como eu sei que isso está realmente acontecendo comigo? A resposta é simples, olhe para as pequenas coisas. O Espírito Santo não costuma chegar com fogos de artifício ou vozes do céu. Ele age no cotidiano, naqueles momentos que até passam despercebidos. Por exemplo, você está no trânsito, alguém te corta e, em vez de xingar, você respira fundo e deixa passar. Isso não é sorte, é o fruto do Espírito, aquele amor, paciência e domínio próprio que falamos antes, agindo em você. Ou então, você está exausto depois de um dia difícil, mas mesmo assim lê a Bíblia por 5 minutos antes de dormir. Não foi força de vontade, foi o Espírito Santo te dando fome por Deus. Às vezes, a gente acha que precisa sentir algo emocionante para saber que Deus está trabalhando. Mas a verdade é que o Espírito Santo é mais como uma semente do que como um raio. Uma semente cresce devagar, quase sem fazer barulho, mas com o tempo você vê os frutos. Você não acorda um dia e está pronto. É um processo. Um dia você percebe que está orando mais. No outro, que está menos ansioso. Depois, que consegue perdoar uma ofensa que antes te deixava amargurado por semanas. São esses sinais silenciosos que mostram, Ele está contigo. E quando você errar? Porque vai errar. Todos nós tropeçamos. Mas aqui está a boa notícia, o Espírito Santo não desiste de você. Ele não é como um treinador que te abandona no primeiro fracasso. Pelo contrário, é Ele quem te levanta. Já sentiu aquele peso no coração depois de fazer ou dizer algo errado? Aquela vozinha que fala, isso não está certo? Isso é o Espírito Santo te convocando de volta. Não para te condenar, mas para te mostrar o caminho de volta. Imagine um pai ensinando o filho a andar de bicicleta.
Ele não solta a bike e some. Ele corre ao lado, segura quando o filho desequilibra, e celebra cada metro conquistado. O Espírito Santo faz isso conosco. Ele não nos deixa sozinhos na jornada. Quando você cai, ele está lá para te ajudar a se levantar. Quando você acerta, ele está lá para comemorar com você. Então, como cultivar essa parceria com o Espírito Santo? Não tem fórmula mágica. É como qualquer relacionamento, requer tempo e atenção. Fale com ele, isso se chama orar, mas não precisa de palavras bonitas, Deus ouve até um suspiro. Ouça ele, na Bíblia, na voz da consciência, na paz que vem quando você para e escuta. E obedeça, mesmo que sejam coisas pequenas, como ajudar um vizinho ou parar de reclamar por um dia. Lembre-se, o Espírito Santo não te equipa para você ficar parado. Ele te capacita para agir. Para ser luz no escuro, sal na comida sem graça, esperança onde só tem desânimo. Você não precisa ser perfeito. Só precisa estar disponível. Deus faz o resto. E se hoje você está se sentindo fraco, inseguro ou até desanimado, aqui vai uma verdade que vai te animar: o poder não vem de você. Vem dele. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está em você. Isso significa que, não importa quão impossível pareça a sua situação, ele pode transformá-la. Não porque você é forte, mas porque ele é. Então, respire fundo e confie. O Espírito Santo não te escolheu por engano. Ele te equipou de propósito. E tudo que ele começa, ele termina. Você pode não ver o quadro completo agora, mas um dia vai olhar para trás e entender: cada sim, cada obediência, cada pequeno passo de fé estava te levando exatamente para onde Deus queria. E vai valer a pena.